Muito bem, mais um Full Gas podcast de MotoGP. Agora para comentar o último teste da pré-temporada da MotoGP de 2023. O teste que foi exatamente feito na pista que sediará a abertura da temporada, o circuito de Portugal. Portimão, Algarve. Tivemos aí mais uma vez a confirmação de que a Ducati não tá para brincadeira, de que Pecco Bagnaia tá aí muito afim de manter a sua coroa de campeão. Bagnaia não teve para ninguém, o Bagnaia ficou muito próximo do recorde da pista no primeiro dia e no segundo simplesmente destruiu, obliterou a concorrência, registrou pela primeira vez uma volta no circuito do Algarve abaixo de 1,38, enfim, a Ducati segue tendo a melhor moto, o Bagnaia segue sendo o homem aí a ser batido da equipe italiana, aí da montadora italiana. Enfim, vamos entrar aí nesse menos de por que a Ducati está tão na frente das outras montadoras. A Aprilia também está bem, muitos dizem que aí é a segunda força, embora o Aleix Espargaró tenha tido aí um problema físico durante esse teste. Fábio Quartararo no limite aí da pré-temporada, no finalzinho conseguiu encontrar ritmo na sua moto, fechando a terceira posição. Marc Marques, muitos dizem que escondeu o jogo e tem mais ritmo do que o 14º lugar no qual ele ficou aí, no qual ele fechou essa pré-temporada. Vamos falar disso também, mas antes de tudo isso, vamos repassar aí, ou passar no caso, a classificação aí dos 2 dias de treino. Pecco Bagnaia ficou na primeira posição com 1,37,968, depois o Johan Zarco, que não tinha mostrado muito nem em Sepang e nem até o último sábado em Portugal, já na segunda posição, 296 milésimos atrás do Bagnaia. Depois Fábio Quartararo, aparentemente aí corrigindo o problema que a Yamaha teve para uma volta em Sepang na terceira posição. Depois Luca Marini que tinha liderado o teste pós-temporada de Valência e o teste em Sepang, dessa vez ficou na quarta posição com uma volta no finalzinho. Depois Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, muitos problemas para o Enea Bastianini nesse teste, vamos falar também na sexta posição. Alex Marques em sétimo, Jorge Martin em oitavo, Brad Binder na primeira KTM em nono, Aleix Espargaró na primeira Aprilia na 10ª posição, primeira Honda, Juan Mir na 13ª posição, exatamente uma posição na frente do Marc Marques, e o Alex Rins também, que ficou aí nesse trio de Hondas aí, 13º, 14º e 15º, baixas aí para o último dia de teste. Fábio Di Giannantonio, que teve uma concussão, acabou sendo vetado pelos médicos depois de um acidente na curva 7 no último sábado, tomou uma pedrada da Brita em Portimão, e o Stefan Bradl, que não testou aí no último dia, ficando na última posição. Muito bem, o que falar desse teste, o que falar dessa última bateria de testes da MotoGP em Portimão. Aparentemente, né, as motos italianas, tanto a Ducati quanto a Aprilia, elas tinham menos coisas aí para testar, menos novidades, falando de chassi, falando de motor, enquanto que as japonesas tinham mais coisa para testar, mais peças aerodinâmicas, mais, no caso a Honda ainda tinha um chassi para testar. E isso faz uma diferença na reta final da preparação, porque o Pecco Bagnaia disse no sábado que a Ducati já tinha finalizado 90% do programa dela para pré-temporada. E no caso, quando você já tem 90% do seu programa finalizado e ainda falta um dia, significa que você pode usar esse dia para testar de repente novos acertos, trabalhar em cima de uma base que já é sólida de desenvolvimento. Ou seja, você não gasta tanto tempo testando coisas que podem ser que no fim das contas você acabe nem usando. No fim das contas, eu acho que essa é a grande vantagem da Ducati. Eles apenas confirmaram o que eles tinham testado já em Sepang e o resultado a gente vê na tabela de tempo. O recorde da pista é quebrado e 7 Ducatis aí nas 8 primeiras posições. Apenas o Fábio Quartararo ali com uma volta que ele encontrou no final. Não menos importante, é claro, para o Quartararo essa volta. Mas que enfim, conseguiu se colocar lá no meio de um reino que parece ser um reino perfeito aí, a moto perfeita do momento, que é a Ducati. Obviamente a gente tem que tomar um pouco de cuidado falando de Portimão. Portimão é uma pista muito única, é uma montanha-russa, como todo mundo diz, muito sobe e desce, muitas freadas fortes, portanto eu diria que para testar Portimão talvez não seja a melhor pista, mas enfim, é super importante, já que a primeira corrida da temporada vai ser em Portimão. No caso da Ducati, a gente lembra, a gente falou, né, na análise do primeiro teste, que a principal questão era o motor tinha as entregas ainda um pouquinho agressivas, o Bagnaia falou bastante sobre isso, e aparentemente eles melhoraram muito isso, né, uma questão eletrônica no caso, e o Bagnaia fez o que quis com a moto, né, quis andar rápido, andou rápido quando quis, teve excelente ritmo de long run e de sprint race também quando quis, fez simulação de sprint race com mais de um tipo de pneu, ou seja, o Bagnaia está muito bem preparado para essa temporada. A Ducati que testou a solução de efeito solo da Aprilia ali, com aquela protuberância ali ao lado da carenagem, mas que o Bagnaia preferiu, né, no caso, o difusor, aquele que a gente já vê já desde 2021 na moto, e muito interessante, falou que os pilotos que ele vê como favoritos para essa temporada são
Bastianini, Marco Marques e Fábio Quartararo. E o Pecco ainda bem cauteloso, apesar de a gente ter visto um grande resultado nesse teste. Já do outro lado do box, da equipe Ducati de fábrica, o Bastianini teve muitos problemas, né? A moto parou com ele 2 vezes no sábado. Ele sofreu inclusive quedas também. Não fez um grande trabalho nesse teste, mas porque teve muitos problemas. Além de se acostumar com o time de fábrica, com um novo engenheiro, obviamente, né? Já que o engenheiro antigo dele foi para a KTM. Enfim, tá sendo uma novidade para o Bastianini. Ele ainda não conseguiu chegar no ritmo do Bagnaia, pelo menos não conseguiu nos testes. Vamos ver agora na corrida. Eu diria que das Ducatis, a grande surpresa da pré-temporada é o Luca Marini, que teve aí o seu pior desempenho, né, da pré-temporada nesse teste de Portimão. Foi o 4º colocado, né? Em 4º lugar é o pior desempenho do Luca Marini, ele que liderou tanto em Valência quanto em Sepang. É uma temporada aí, eu diria que para ser a revelação da temporada, eu diria que é o meu favorito. Aí é a minha estrelinha dos testes, eu diria que é o Luca Marini. Andou muito. Já a Aprilia, que disse que ia testar um motor novo, né, com mais torque, com mais potência em Portimão, acabou não testando, o motor não ficou pronto para esse teste, eles vão testar apenas no final de semana da corrida, mas a Aprilia trouxe 2 novas asas, né, para sua moto durante esse teste, uma logo embaixo da asa normal ali, da asa da frente da moto, que eles não quiseram usar em Sepang, exatamente segundo o aerodinamicista da Aprilia, para as outras equipes não copiarem a solução deles. E outra, uma asa traseira um pouquinho maior daquela que a gente viu no ano passado, exatamente atrás da câmera on-board, que fica na rabeta da moto. Enfim, soluções aí do aerodinamicista Marco Di Luca, que vem da Fórmula 1, né, chegou a trabalhar em várias equipes na Fórmula 1, equipes como Minardi, Ferrari, Benetton, até McLaren. E tá aí, a Aprilia segue para muita gente sendo aí a segunda força da MotoGP. No entanto, o último dia de teste deles não foi muito bom. O Viñales andou bem no primeiro dia de teste, mas nesse segundo ficou fora do top 10. Viñales, que é um piloto muito bom de testes, né? Normalmente ele sempre anda na frente. Aparentemente não se deu tão bem ali com um acerto de motor que eles estavam testando. Enfim, se espera mais do Viñales esse ano, principalmente porque ele vai ter um chefe de mecânicos, que era o chefe de mecânicos dele na Suzuki, quando ele estreou na MotoGP, fez os 2 primeiros anos, que é o José Manuel Cazot, que até o ano passado era o chefe de mecânicos do Alex Rins. Ele tentando aí novamente trazer um cara do passado dele, né? Ele tentou o Esteban Garcia na Yamaha, você lembra? Não deu certo. E ele tentando agora trazer um cara com quem ele se deu muito bem na Suzuki, com quem ele venceu aquela corrida em Silverstone. Vamos ver no que dá. Mas o Aleix Espargaró teve problemas aí, uma fibrose no braço direito, a qual ele vai operar na segunda-feira, né? Enfim, quando você está vendo esse vídeo, ele já operou esse braço direito, disse que não conseguia fazer mais do que 3 voltas sem ter um problema de força no braço direito, na mão direita. E a mão direita é a mão do freio, obviamente, cada vez mais os pilotos estão freando mais tarde nessa nova MotoGP, com muita aerodinâmica, e o corpo humano vai chegando no seu limite aí. A gente tem visto cada vez mais esse aumento aí de operações de arm pump, no caso não é o síndrome compartimental, o arm pump, mas enfim, uma fibrose. Ali Espargaró vai ter que abrir o braço aí antes do início da temporada, mas ainda ficou com o top 10 no teste, porque ele aparece num bom caminho. Isso é validado exatamente pelo desempenho também da equipe RNF, equipe satélite da Aprilia. Miguel Oliveira também fez um bom teste, Raul Fernandes também está fazendo um bom trabalho nesse início de ano. Para a equipe RNF, que era Petronas na época da Yamaha, o Haslan Hazal, ele disse que ele tem uma sensação parecida com a qual ele teve no início de 2019, quando ele tinha o Franco Morbidelli, um piloto mais experiente, e o Fábio Quartararo, um estreante da MotoGP, sendo no caso o Miguel Oliveira o piloto mais experiente e um estreante, né, quase estreante, né, praticamente estreante, já que o ano passado foi muito ruim, o Raul Fernandes. Então ele acredita que pode ter um ano parecido aí com aquele ano sensacional que a Petronas teve em 2019. Enfim, a RNF que pintou aí o seu caminhão aí de verde escuro ali, vamos ver, a gente não sabemos ainda a pintura da RNF, talvez aí tenhamos uma moto verde, por que não? Tomara que tenhamos aí, porque ficaria bem bonito uma Aston Martin da MotoGP. Agora falando da Yamaha, a Yamaha teve um primeiro dia de teste muito preocupante com o Fábio Quartararo. Velocidade final não é mais um problema para a Yamaha, eles estão ali muito próximos ali das melhores Ducatis, aí 2, 3, 4 km por hora atrás, não é mais o que a gente via no ano passado, de 9, 10, 11 km por hora. E a gente viu em Sepang que o ponto fraco era realmente com pneus novos e com mais gasolina no tanque. A moto era um pouco mais nervosa, um pouco mais complicada aí para guiar. No entanto, no fim do teste, o Fábio Quartararo cravou uma grande volta tentando aí um time attack, né, uma simulação de classificação, subiu na hora para a segunda posição, depois ficou em terceiro depois da volta dos arcos aí no fim. Então, se isso significa que o Quartararo pode se classificar melhor nesse ano, eu diria que a Yamaha deu um grande passo nesse teste de Portugal, porque se o Quartararo conseguir
mesmo que não seja pole position, mas conseguir se colocar na primeira, na segunda fila, ele vai ter corridas muito mais tranquilas do que as que ele teve no ano passado. E obviamente com o motor que ele tem agora, ele consegue se defender das Ducati quando estiver correndo no tráfego. Então, apesar da Yamaha parecer meio claudicante aí, esse teste talvez tenha dado uma nova luz aí para a Yamaha, principalmente para o Fábio Quartararo. A Yamaha que testou aí um pacote aerodinâmico, né, na bolha ali na frente, muito parecido com o da Ducati. O Fábio Quartararo descartou esse pacote aerodinâmico, vai correr com o mais parecido, aquele mais parecido com o do ano passado que eles utilizaram. Outra coisa que a Yamaha tentou foi uma asa traseira no estilo Fórmula 1, como eles mesmos disseram, uma grande asa ali atrás, exatamente maior do que a da Aprilia, mas ali depois aí da câmera, né, do local onde fica a câmera on-board na rabeta. Isso tem uma explicação, obviamente, é um dos problemas que a Honda tinha no ano passado. O Mark Marques sempre gostou muito da frente, muito firme nas curvas, e isso em detrimento trazia uma traseira muito mais solta. Só que o estilo de pilotagem da MotoGP, a MotoGP evoluiu para um ponto atualmente no qual a traseira tem que estar muito parada no chão. Por quê? Porque com a traseira no chão você consegue frear mais rápido, usar o freio traseiro, você freia em menos tempo, você para a moto em menos tempo chegando para a curva. Então aquelas fotos que a gente via o Marques com a roda traseira no alto, outros pilotos também com a roda traseira no alto, quando você está fazendo isso na MotoGP, você tá, é mais ou menos como você driftar com um carro de Fórmula 1, né? Tá andando de lado ali, você tá perdendo tempo, é bonito de ver, mas você tá perdendo tempo. Então há essa necessidade atualmente de colocar mais força ali, descendente na traseira, algo que a Ducati fez muito bem. A gente não vê mais tanto as rodas saindo do chão nas frenagens, mas algo que a Honda, por exemplo, no ano passado fazia muito mal. A gente lembra o Pol Espargaró falando muitas vezes de que não conseguia usar o freio traseiro, estava acostumado a usar na KTM e não conseguia usar na Honda, exatamente porque a frente da Honda, pelo estilo de pilotagem do Mark Marques, ela era muito mais presa no chão, e a traseira sempre saindo de lado, de tudo quanto é lado. A gente vê no estilo de pilotagem do Marques o quão agressivo ele é e quanto a traseira sai. Esse não é o estilo ideal para a MotoGP de hoje em dia. Por isso que a gente está vendo tantas coisas ali, né? A asa estegossauro da Ducati, essa asa traseira é a Yamaha e da Aprilia, né? Estegossauro que a Honda copiou. Se bem que essa, ela me parece muito mais algo para gerar pressão na entrada e no meio das curvas do que de fato nas freadas. Uma área aí, mais uma área para você explorar aerodinamicamente na MotoGP. Vamos ver até onde vai, né, essa guerra aerodinâmica na MotoGP. Quantas mais novidades a gente vai ver nas motos nesses próximos tempos aí. Fábio Quartararo deu aquela famosa sabonetada quando foi perguntado sobre a asa traseira, não disse nem que é boa nem que não é, mas o que a gente pode dizer aí, indo pro outro lado do box da Yamaha, é que o Franco Morbidelli segue bem perdido. O Franco Morbidelli foi o 19º nesse teste, a mais de um segundo. 17 motos ficaram no mesmo segundo nesse teste, mas o Franco Morbidelli ficou acima de um segundo do tempo do Pecco Bagnaia. Ruim pro Morbidelli, a gente lembra que o contrato dele acaba esse ano, muita gente querendo esse lugar do Morbidelli. Jorge Martin é uma sombra, já que não vai ter espaço na Ducati, embora o Martin tenha contrato até 2024. O próprio Toprak, Razatlioglu também, de repente, pode aparecer nesse lugar. E o Franco Morbidelli não fez uma pré-temporada boa. Vamos ver o que ele vai fazer nas provas, mas o fato é que o Fábio Quartararo andou muito mais do que ele nesse teste. Parece que a Yamaha tem muito mais potencial do que o Franco está entregando. O fato é que desde a operação dele de 2021 ele não é o mesmo, como a gente já falou muitas vezes. E a Yamaha foi testar apenas com 2 motos, algo que eu não entendo sinceramente, já que a Yamaha tem um piloto de teste muito bom, que é o Cal Crutchlow, que entrou muito bem no ano passado substituindo o Andrea Dovizioso. Não testou o teste que a gente teve, um piloto de teste da Ducati. Sepang, a gente teve o Pedrosa, piloto de teste da KTM, e tivemos o Stefan Bradl, piloto de teste da Honda também nesse teste agora de Portimão. Não entendo porque a Yamaha não usa o Cal Crutchlow, coloca o seu feedback todo, né, em cima do Fábio Quartararo, já que esse ano não tem time satélite. Algo que eu não entendo na Yamaha. Mas se o Quartararo é a arma secreta da Yamaha, a arma secreta da Honda é o Mark Marques, que no fim desse teste também fez uma volta muito boa, a melhor volta do Marques. Quando no momento que ele fez, ele estava andando apenas a 1/10 do melhor tempo, que já era do Bagnaia. Não era essa volta do Bagnaia, mas já era o tempo do Bagnaia. Ele andou nos primeiros 3 setores 1/10 acima do Bagnaia, e no último ele perdeu 4 décimos. E aí ficou 6 décimos atrás, depois isso virou 8 décimos. Mas o Mark Marques, para muita gente, está escondendo um pouco o jogo. Ele testou mais com pneus usados, mas ele teve que testar um chassi diferente da Honda, que ele descartou muito rapidamente. Testou também a aerodinâmica, mas se mostrou mais animado com como a Honda termina esse teste. Não dá pra gente descartar o Mark Marques, principalmente a partir da temporada europeia, porque assim, Portimão tudo bem, é uma pista que
Marques talvez não ande tão bem, mas depois a gente tem Argentina e Austin, que são pistas onde o Marques vai muito bem. Então não é impossível a gente ver o Marques andando bem nessas corridas e de repente a Honda voltando a encontrar um norte no início da temporada europeia. Então o momento não é bom para a Honda, não é bom para o Marques, mas a gente está no começo de uma temporada que ele pode ainda salvar alguns pontos e de repente incomodar aí as Ducati. Vamos ver o que acontece. No caso, falando aí das últimas montadoras, né, ou da última montadora aqui nesse vídeo, a KTM. Né, a KTM não parece parece patinando já há alguns anos na MotoGP, não consegue melhorar, conseguiu chegar muito rapidamente nesse top 10 aí da MotoGP. O Binder mais uma vez ficou no top 10, mas agora meio que patina, não consegue sair muito desse lugar, é muito inconsistente em termos de ritmo, em termos de evolução. O Binder, né, e o time falaram que encontraram alguns problemas que eles não entenderam por quê. Ele acabou inclusive até caindo no fim do teste. Mas o Brad Binder segue fazendo a diferença. O Jack Miller andou aí meio segundo atrás do Binder, também não está andando muito bem, né? Obviamente é uma moto diferente de tudo que ele já andou na MotoGP, vai demorar um tempo para ele se adaptar. O Pol Espargaró não andou mal, mas também não conseguiu andar muito bem ali em termos de tabela de tempo, também vai ser complicado para ele esse ano. O Augusto Fernandes tá andando em último desde que sentou nessa moto. A KTM é uma moto muito complicada, é uma moto diferente de todo o resto. Não sei, talvez o fato da KTM também usar chassi de treliça na Moto 2, quando o Binder e quando o Oliveira subiram, eles subiram muito mais prontos, né, do que esses últimos pilotos que subiram. Raul Fernandes, Remy Gardner, Augusto Fernandes, a hora que eles pegam um chassi tubular, um chassi que flexiona muito mais, um chassi que é diferente, traz sensações diferentes, eles não conseguem. Esse é o pênalti que a KTM vai ter por estar andando com uma suspensão diferente e andando com um chassi diferente, como a gente sempre diz. E os estreantes e um cara que está com a cabeça viciada, igual o Jack Miller, vão pagar esse preço. Vamos ver o que a KTM pode fazer. Enfim, essa foi a análise do teste aqui de Portimão, último teste da pré-temporada. Vamos depois fazer um especial pré-temporada, exatamente aí de questões aí que a gente vai ter que ficar de olho durante essa temporada. E se você gostou do vídeo, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal e a gente se vê na próxima. Valeu!